E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje de análise combinatória, nós vamos falar sobre as combinações simples, o que elas são e qual a diferença entre as combinações simples e os arranjos simples. Vamos junto? A gente vai começar nossa aula de combinações simples falando sobre um exemplo para vocês visualizarem e poderem entender a ideia e aplicar nos problemas que a gente vai apresentar logo a seguir. Imagine que nós vamos contar quantos alunos tem em uma sala de aula. E ao contar esses alunos, nós vamos pegar cada aluno e contar ele 3 vezes. Então, se eu faço isso, conto cada aluno 3 vezes, o que é que vai acontecer? Quando eu finalizar minha contagem, eu vou ter o triplo de alunos que na realidade existe. E para corrigir esse erro, sabendo que eu fiz essa contagem, contando cada aluno 3 vezes, o que é que eu faço? Eu divido o resultado obtido por 3. Então, vamos supor que em uma sala são 30 alunos, eu contei cada um 3 vezes, no final eu vou ter 90 na minha contagem. E aí, para corrigir esse problema de contagem, eu faço o quê? Eu pego o resultado e divido por 3, que foi quantas vezes cada um foi contado. Parece meio boba essa contextualização que eu estou fazendo, ou é algo que de repente não é aplicável no cotidiano, mas ela nos ajuda a entender a ideia de combinação que nós vamos apresentar logo a seguir. Vamos fazer esse primeiro exemplo que eu trago aqui e a gente vai entendendo como aplicar essa ideia que eu acabei de dizer a vocês, de correção de contagem, quando a gente tem um problema que vai se tratar de uma combinação simples. Vamos lá? Então, o exemplo 1 diz o seguinte: Anne, Elise, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. 3 deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Quais e quantas são as possibilidades? Então, vejam, nesse caso aqui, eu tenho 5 pessoas disponíveis e preciso formar uma equipe com 3 deles. Observe que a equipe formada por Anne, Elise e Rosana é a mesma equipe formada por Elise, Anne e Rosana. Então, nesse caso, eu tenho 5 pessoas disponíveis, quero tomar 3 delas para formar uma equipe. E a ordem em que as pessoas se encontram não diferencia a equipe. Isso é uma combinação simples. Observe que nos arranjos simples, quando nós íamos formar, por exemplo, uma equipe com 3, entre 5, escolhendo 3, de quantas maneiras nós poderíamos fazer isso? É necessário que exista uma hierarquia entre as pessoas, ou seja, se eu tiver uma equipe onde exista presidente, vice-presidente e tesoureiro, no caso aí para representar a equipe em uma apresentação, ou então sejam representantes de turma e exista uma hierarquia entre eles. Então, vamos supor que Anne seja a presidente, Elise a vice-presidente e Rosana a tesoureira. Se eu mudá-las de posição, agora Elise sendo presidente, Anne vice-presidente e Rosana tesoureira, observe que a equipe ficou diferente, porque elas mudaram de função. Então, isso é um arranjo. Então, se toda vez que eu mudar os elementos de posição e com isso eu formar um novo agrupamento, eu tenho um arranjo. Porém, se eu mudar os componentes de posição e isso não fizer diferença para o meu agrupamento, isso é uma combinação. Então, imagine o seguinte, vamos supor também que eu quisesse colocar essas pessoas em fila, 3 delas em fila. Então, cada vez que eu mudasse elas de posição, eu teria uma nova fila. Então, Anne, Elise, Rosana é uma fila, Elise, Rosana, Anne é outra fila. Mas no caso do problema que nós trazemos aqui, isso não acontece. A equipe formada por Anne, Elise e Rosana é a mesma equipe formada por Rosana, Elise e Anne. Então, se mudá-las de posição não transforma isso em um novo agrupamento para mim, então trata-se de uma combinação simples, certo? Então, vamos estar atentos agora aos problemas que trazem e nos questionar sempre sobre isso. Se a ordem das pessoas ou dos objetos no meu agrupamento faz ou não diferença para a construção de um novo agrupamento, tá? Então, vamos pensar aqui, vejam. Ele quer saber quais e quantas são as possibilidades.
né, de formar essa equipe com 3 pessoas, já que eu tenho 5 disponíveis. Então, vejam que a equipe poderia ser Anne, Elise, Rosana. Poderia ser Anne, Elise, Felipe, Anne, Elise e Gustavo. Poderia ser Anne, Rosana, Felipe, Anne, Rosana, Gustavo, Anne, Felipe, e Gustavo. Poderia ser Elise, Rosana e Felipe, Elise, Rosana e Gustavo. Poderia ser Elise, Felipe e Gustavo. E poderia ser também Rosana, Felipe e Gustavo. Aqui nós temos 10 equipes. Observe aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipes. Então, seriam as 10 equipes que eu poderia formar com essas 5 pessoas. Então, vamos lá. Certo, eu contei isso formando as equipes. Eu tinha apenas 5 pessoas e delas eu ia escolher 3, então não foi tão difícil de fazer isso escrevendo cada equipe. Mas e se fossem 10 pessoas para serem formadas equipes com 8 pessoas? Então vejam que já seria um problema muito maior para fazer. Então vamos lá. Então, como eu resolvo isso? Novamente, eu vou pensar usando a ideia do princípio multiplicativo. Eu quero contar de quantas maneiras eu posso realizar determinada coisa. Então, primeiro eu penso quantas decisões eu vou ter que tomar. Então, eu tenho que tomar 3 decisões, que são as 3 pessoas da equipe. Então, aqui, ó, eu vou tomar 3 decisões. A primeira pessoa da equipe, de quantas maneiras eu posso escolhê-la? Eu posso escolher qualquer uma das 5 pessoas, tá? A primeira pessoa tanto faz. Então, pode ser qualquer uma das 5. A segunda pessoa, vão ser 4, já que eu não posso repetir, né, a pessoa. E a terceira, 3. Então, as 3 decisões que eu tinha que tomar, decisão 1, 2 e 3, foi dessa forma. Observe que com isso eu tenho 60 equipes, mas não são 60, são 10. E aí, observe. Eu vou agora pensar o seguinte, já que a ordem das pessoas na equipe não faz diferença, então eu vou pensar, uma equipe formada por 3 pessoas, quantas vezes ela foi contada aqui nos 60? Então, como eu comecei a falar com vocês no início do problema, ó, Anne, Elise, Rosana, Anne, Rosana, Elise, Anne, Elise, Rosana, Anne, Elise, Anne, Rosana, aí vem Rosana, Ana, Anne, Elise, Rosana, Elise, Ana. Essa mesma equipe aqui, essas equipes aqui, quando eu mudei elas de posição, ela foi contada 6 vezes, a equipe formada por essas 3 pessoas. Então, para corrigir o erro de contagem aqui, cada equipe foi contada 6 vezes. Então, eu vou ter que pegar os 60 e dividir aqui por 6, que dá as 10 equipes. Aí você pode estar pensando, então, como toda vez eu vou ter que fazer isso aqui para poder ajustar e ver por quanto eu vou dividir? Óbvio que não, a gente vai tentar achar uma técnica de contagem. Observe que o que foi que eu fiz aqui para encontrar quantas equipes, quantas vezes ela se repetiu a equipe. Eu fiz uma permutação simples entre os 3 elementos aqui. E permutar, lembre, que é pegar o quê? Mudar os 3 de ordem e ver quantas vezes eu consigo fazer essa mudança entre si. Então, no caso aqui, se eu tenho 3 elementos, então o resultado da permutação é o quê? 3 fatorial. Porque a primeira pessoa pode ser qualquer uma das 3, a segunda 2, a terceira 1. Então, se a equipe tem 3 componentes, então de quantas maneiras eu posso mudá-las de posição? 3 fatorial, que é a permutação entre as 3. Ou seja, essa forma de fazer aqui, como é que eu vou pensar então agora? Se eu tenho 3 decisões a tomar, então a primeira eu posso tomar de 5 maneiras, a segunda 4, a terceira 3. Como a ordem entre eles não faz diferença, cada equipe foi contada de quantas maneiras? 3 fatorial vezes. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3
vezes 2 vezes 1, que é 6, né? Eu posso aqui cortar 3 com 3, 4 eu posso dividir por 2, dá 2, 5 vezes 2 vai dar o 10 que eu tanto quero. E que eu já sabia que era, mas a gente precisava aprender como contar isso sem ser fazendo uma a uma as equipes. Ok? Vamos fazer mais exemplos para tentar esclarecer melhor isso aqui. Próximo exemplo diz o seguinte: quantas saladas contendo exatamente 4 frutas podemos formar se dispomos de 10 frutas diferentes? Observe novamente, eu quero formar uma salada, então eu tenho que imaginar a situação, como em todo problema de contagem. Então, eu vou formar a salada, tenho 10 frutas disponíveis na minha frente e quero formar uma salada com 4 delas. Então, a ordem que eu colocar as frutas altera a minha salada? Não. Qualquer ordem em que elas estejam, continua sendo a mesma salada. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Isso trata-se de quê? De uma combinação simples. Então, eu vou começar o problema como eu fazia antes, com os arranjos simples. Eu vou decidir tomar 4 decisões, que são as 4 frutas que eu vou escolher. A primeira pode ser escolhida de quantas maneiras? 10, a segunda 9, a terceira 8, a quarta 7. Agora eu vou fazer o quê? Já que são 4 frutas, eu vou pensar de quantas maneiras eu posso alternar as frutas que eu escolhi formando agrupamentos. É o quê? 4 fatorial. Já que são 4 frutas, eu vou dividir por quem? Por 4 fatorial. Porque essa escolha foi feita de forma repetida 4 fatorial vezes. Então, é aquela história. Se eu escolho para minha salada banana, maçã, uva e laranja, mudar isso para morango, banana, uva e laranja é a mesma salada. Então, quantas vezes esse agrupamento se repetiu aqui? 4 fatorial vezes, porque é a quantidade de permutações que elas vão formar entre si. Então, agora eu vou dividir. Vejam que aqui eu tenho a possibilidade de multiplicar tudo que tem em cima, dar o resultado e dividir pelo resultado de 4 fatorial. Mas isso é bem mais trabalhoso. Então, para ficar mais fácil, eu faço o quê? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observe que aqui eu posso dividir 10 por 2, que dá 5. 8 eu posso dividir por 4, que dá 2. 9 eu posso dividir por 3, que dá 3. Então, agora eu multiplico só o que ficou, já que aqui embaixo tudo foi dividido, então fica 1 tudo, né? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 7, 210. Então, eu tenho aqui 210 maneiras diferentes de formar uma salada. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Antes de ir para o próximo exemplo, a gente vai formalizar a ideia das combinações simples aqui, do que a gente entendeu diante dos 2 exemplos que nós trouxemos. Então, combinação simples de n elementos tomados P a P, com P menor ou igual a n. Então, por exemplo, no exemplo da fruta, n elementos seriam as 10 frutas, tomados P a P, ou seja, tomados 4 a 4. Então, não vou escolher as 10, eu vou escolher apenas 4. E isso eu poderia escolher apenas 4, poderia escolher 5, poderia ser 6 ou até as 10 frutas para formar uma salada. Então, por isso que ele disse que esse P teria que ser menor ou igual a N. São os subconjuntos com exatamente P elementos que se podem formar com N elementos dados. Então, subconjuntos são todos os agrupamentos que eu posso formar, no caso da salada, por exemplo, com 4 frutas, tá? Tendo à disposição 10 elementos, que são os N elementos dados que ele fala aqui. Então, indica-se por C de NPAP, ou todos eles falam-se da mesma forma, que é o número total de combinações de N elementos tomados PAP. Então, as formas de nós simbolizarmos uma combinação é através desses símbolos aqui, ó. Combinação de NPAP, no caso das frutas, combinação de 10, 4 a 4, aqui também da mesma forma, ou aqui. Todas as 3 representam a mesma ideia. E a fórmula para calcular é essa aqui, que ela é obtida a partir dessa daqui. Nós vamos utilizar mais essa de baixo. Por quê? Observe o que é que ela traz. Ela diz que a combinação de N elementos PAP é justamente o quê? O arranjo desses N elementos PAP dividido por P fatorial. Então, por exemplo, ali no caso das frutas, nós primeiro fizemos o arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4.
E aí, a repetição do agrupamento se dá de quantas formas? De p fatorial formas, que é 4 fatorial. Então, a gente divide por isso. Então, essa primeira fórmula ela é extraída dessa segunda. Mas essa segunda aqui, ela é mais... ela ocorre de acordo com a ideia do princípio multiplicativo. Então, eu gosto mais de utilizá-la para aplicá-la, tá? Então, a gente vai usar a segunda nos nossos exemplos aqui. Então, exemplo 3. Em um plano, marcamos 6 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão em linha reta. Quantos segmentos de reta podemos traçar ligando-os 2 a 2? Então, vejam, 6 pontos distintos vão ser marcados em um plano. Então, eles formariam um hexágono, não necessariamente um hexágono regular, mas um hexágono. Eu vou ligar aqui, colocar os nomes dos pontos, nomeá-los para ficar mais fácil de vocês entenderem. E aqui diz o seguinte, quantos segmentos de reta podemos traçar ligando os 2 a 2? Então, segmento de reta é um pedaço de reta. Se eu quero formar um pedaço de reta, eu tenho que ligar 2 pontos. E aí, para formar esse segmento, eu tenho que escolher o quê? Quem vai ser o primeiro ponto e quem vai ser o segundo ponto. Eu tenho que tomar essas duas decisões. Então, por exemplo, o segmento AC, eu tomei a decisão de começar do A e terminar, no C. Da mesma forma, AB. Então, começo no A, termino no B. Então, eu tomo duas decisões. O primeiro ponto do meu segmento pode ser qualquer um dos 6. Então, qualquer um dos 6 pontos eu posso começar. Posso começar por F, por E, por D, tanto faz. O segundo ponto, agora eu só tenho 5 opções, já que eu não posso ligar o ponto para ele mesmo, não formaria um segmento. Então, aí eu vou ter só 5 opções para o segundo. Agora, observe. Aí nós vamos sempre ter que fazer essa pergunta agora, diante dessa ideia de combinação simples, tá? Ligar o ponto A ao ponto C é diferente de ligar o ponto C ao ponto A? Eu estou formando segmentos diferentes? Não, é o mesmo segmento. Então, se isso acontece, então é uma combinação simples, tá? E se é uma combinação simples, eu vou ter que corrigir meu erro de contagem sempre. Por quê? Porque quando eu faço isso aqui 6 vezes 5, eu estou contando esse segmento AC aqui, já que é 2 a 2, eu tenho que dividir isso por 2 fatorial, porque cada segmento vai ser contado 2 vezes. Então, aqui 6 vezes 5, 30, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, é 2 mesmo. Então, isso vai dar 15. Então, tenho 15 segmentos que podem ser construídos aqui. Na letra B, quantos triângulos podemos formar tendo sempre 3 deles como vértices? Então, vejam que agora a gente vai escolher 3 pontos, que é o ponto que vai ser o primeiro vértice, o segundo e o terceiro para formar um triângulo aqui. Então, se eu vou formar um triângulo utilizando 3 pontos, eu vou ter que fazer 3 escolhas. Tomar 3 decisões. A primeira decisão, de quantas maneiras eu posso fazer? Qualquer um dos 6 pontos. Posso começar o meu triângulo por qualquer um dos 6. A segunda decisão, sobram 5 pontos. E a terceira decisão, 4. Aí vem a velha pergunta. Quando eu ligar os pontos aqui e formar um triângulo, por exemplo, triângulo ABC, é diferente do triângulo ABF. É diferente do triângulo BFA? Observe que não. É o mesmo triângulo. Então, se a gente tem o mesmo objeto, então, o mesmo agrupamento, formando a mesma coisa, então, no caso, a gente tem uma combinação simples. Então, para corrigir meu erro de contagem, porque o mesmo triângulo vai ser contado quantas vezes? 3 fatorial vezes. Então, 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Observe que 3 vezes 2 é 6. Então, posso já dividir 6 por esses dois números aqui de baixo. Só sobra quem? 5 vezes 4, que é 20. Então, existem 20 triângulos que nós podemos formar com 3 pontos dados aí do hexágono. Vamos para o próximo exemplo. No primeiro dia de aula de matemática do segundo ano, 30 alunos estavam presentes na sala de aula. Para se conhecerem melhor, o professor sugeriu que cada aluno cumprimentasse o outro com um aperto de mão e uma breve apresentação. Qual foi o total de apertos de mão? Então, vejam que se eu estou numa turma com 30 pessoas e eu vou colocá-las para que elas se cumprimentem, eu vou ter que tomar duas decisões. Quem é a primeira pessoa do cumprimento, quem é a segunda pessoa do cumprimento. Elas vão se cumprimentar, né? Então, a primeira pessoa que vai cumprimentar, eu posso escolher de 30 maneiras. A segunda, 29, né? E aí eu paro e penso. Então,
Ana e Carlos vão se cumprimentar. Quando eu escolher Ana primeiro e Carlos depois, é um cumprimento. Quando eu escolher Carlos e Ana para se cumprimentar, não é o mesmo cumprimento? Porque são as mesmas pessoas que estão se cumprimentando. E ele disse aí que cada um vai dar um aperto de mão. Então, o aperto entre Ana e Carlos vai ser contado 2 vezes, ou seja, 2 fatorial vezes. Então, eu tenho que dividir por 2 fatorial isso aqui. Observe que eu posso dividir 30 por 2, que dá 15. E aí, eu multiplico 15 vezes 29, e isso dá 435 apertos de mão. Tá? Vamos ao exemplo 5. O Conselho Desportivo de uma escola é formado por 2 professores e 3 alunos. Candidataram-se 5 professores e 30 alunos. De quantas maneiras diferentes esse conselho pode ser eleito? Observe aqui que eu vou ter que fazer 5 escolhas, porém elas estão divididas aí entre 2 professores e 3 alunos. Então, eu vou colocar a minha equipe começando por professores e depois seguida por 3 alunos. Lembre que, já que a ordem aqui não faz diferença, essa equipe formada professor, professor, aluno, 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 não tem problema eu fazer dessa forma, porque se eu perguntar eles entre si, professor, aluno, aluno, é a mesma coisa dessa daqui. Então, a ordem entre si deles não faz diferença. Então, já estou marcando aqui, determinando que as 2 primeiras pessoas da minha equipe são professores e que as 3 últimas são alunos. E essa ordem entre eles não faz diferença, então não tem problema eu começar dessa forma. É diferente do arranjo simples, que aí eu teria que depois perguntá-los entre si, para ver quantas equipes formariam, caso tivesse alguma ordem entre eles ou se eles estivessem em fila. Então, aqui, ó, o número de professores que eu posso escolher de quantas maneiras eu posso escolher o professor que vai ficar aqui na equipe? Eu tenho 5 opções, né? O segundo professor, 4. Observe que eu posso permutar os professores entre si. Então, professor 1 com professor 2 é a mesma coisa de professor 2 com professor 1. Então, já que isso é a mesma coisa, eu tenho que dividir isso aqui por 2 fatorial. Ok? Agora, vamos para os alunos. Então, eu tenho aqui 30 alunos disponíveis para a escolha do primeiro aluno. Para o segundo, 29. Para o terceiro, 28. Então, novamente, a ideia de trocar os alunos entre si não vai formar um novo grupo, é o mesmo. Então, eu vou dividir isso aqui por 3 fatorial. E a gente vai fazer assim, ó. 5 vezes 4 vezes 30 vezes 29 vezes 28 sobre 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu posso dividir aqui 4 por 2, dá 2. Posso dividir 30 por 3, dá 10. Posso dividir 28 por 2, dá 14. Então, multiplicando 5 vezes 2, 10, vezes 10, 100, vezes 29, 2.900, vezes 14. Isso aqui me traz 40.600. Então, eu posso formar esse conselho com essas pessoas disponíveis de 40.600 maneiras diferentes. Ok? Vamos para o próximo. De quantas maneiras distintas podemos colocar 10 bolas em 3 urnas, de modo que fiquem 2 bolas na primeira urna, 3 na segunda e 5 na terceira? Então, são 10 bolas. Então, eu vou pensar o seguinte, eu tenho que tomar aqui 10 decisões. Então, na primeira urna, tem que ficar 2. Na segunda urna, tem que ficar 3. Na terceira urna, tem que ficar 5. Então, na primeira urna, de quantas maneiras eu posso escolher a bolinha que vai ficar aqui? Eu posso escolher de 10 maneiras, qualquer uma das 10. A segunda, 9. Aí, lembre, se eu escolher a bola 1 com a bola 2, eu estou jogando dentro da urna. Escolher a bola 2 com a bola 1, é a mesma coisa, porque eu estou colocando dentro da urna e não importa a ordem que elas ficam. Então, nesse caso, eu vou ter que dividir isso aqui por 2 fatorial. Aí vem agora, vezes a segunda urna aqui. De quantas maneiras eu posso escolher a bolinha? Vejam que sobram 8 bolas. Então, 8 vezes 7 vezes 6, isso agora é dividido por 3
fatorial. E aqui na última, sobram 5 bolas para ficar na última urna. E essas 5 bolas, observe que as 5 vão ter que ser jogadas na urna. Então, só tem um jeito de colocá-las, que é colocando as 5 mesmo que sobraram. E aí, vejam que daria realmente o mesmo resultado, porque aqui ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 5 fatorial. Então, isso aqui em cima é 5 fatorial, dividido por 5 fatorial dá 1, tá? Então, aqui, ó, vou cortar esses últimos aqui por 5 fatorial. Ficou aqui 10 vezes 9 dividido por 2. Aqui eu vou colocar tudo numa fração só. Vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui eu posso fazer 8 dividido por 2 dá 4. 6 eu vou dividir por 3 vezes 2, que também é 6. Então, vai sobrar 10 vezes 9 vezes 4 vezes 7. E essa multiplicação aí vai me dar 2.520. Então, existem 2.520 maneiras de colocar essas bolas aí dentro das urnas. Vamos para o 7º exemplo. De quantos modos podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres em um grupo de 7 homens e 4 mulheres? Vejam, podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos 2 mulheres, ou seja, no mínimo 2. Então, observe que minha equipe pode ser formada por 2 mulheres e 4 homens, ou 3 mulheres e 3 homens, ou 4 mulheres e 2 homens. Não posso passar disso porque eu só tenho 4 mulheres disponíveis para formar minha equipe. Então, aqui, novamente, colocar essas pessoas, selecionar essas pessoas para formar um grupo, né? A ordem que elas ficam no grupo não faz diferença, já que não existe nenhuma hierarquia entre eles, tá? Então, isso é uma combinação simples. Então, aqui vamos lá. Eu posso fazer, primeiro eu vou contar de quantas maneiras eu posso escolher as 2 mulheres e 4 homens, tá? Então, colocando aqui, ó, 2 mulheres e 4 homens. Então, as 2 mulheres eu tenho 4 disponíveis para a primeira, 3 para a segunda, e eu vou ter que dividir isso por 2 fatorial, já que eu posso permutar as mulheres entre si aqui e elas vão formar a mesma dupla. Os homens eu posso escolher de 7 maneiras o primeiro, o segundo 6, 5, 4. E aí eu divido isso aqui por 4 fatorial. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vejam que aqui eu posso dividir já 4 por 4, 3 por 3, 6 eu posso dividir por 2, que dá 3. 4 eu posso dividir por 2, que dá 2. Então, eu vou multiplicar só 7 vezes 3 vezes 5 vezes 2. Então, 7 vezes 3 dá 21, 5 vezes 2 dá 10, 21 vezes 10 dá 210 grupos, com 2 mulheres e 4 homens. Agora, vamos contar o segundo grupo. Vou fazer de outra cor aqui. Que serão 3 mulheres e 3 homens. Então, agora, a primeira mulher eu posso escolher de 4 maneiras, a segunda 3, a terceira 2, isso aqui dividido por 3 fatorial. Os homens, 7, 6, 5, dividido também por 3 fatorial. E agora, olha, observe aqui que eu vou fazer já isso aqui mesmo, ó. 3 vezes 2 é 6 e 3 fatorial também é 6, então, posso cortar já aqui, ó. Da mesma forma, eu posso cortar esse 6 com esse 3 fatorial. Sobrou 4 vezes 7 vezes 5. Então, 5 vezes 7, 35. 35 vezes 4, isso vai dar 140. Agora, vamos contar a última forma de fazer, que seriam com 4 mulheres e 2 homens. E 2 homens. Então, 4 mulheres e 2 homens. Então, a primeira mulher seria de 4 maneiras, 3, 2, 1. Como eu tenho 4 disponíveis, eu vou ter que dividir por 4 fatorial. Isso dá só uma forma de escolher as 4 mulheres, que é colocando as 4 no grupo. Agora, os homens seria 7 vezes 6, só que dividido por 2 fatorial. Então, aqui eu vou dividir isso tudo por 4 fatorial, que dá 1.
7 vezes 6 dividido por 2 fatorial é 42 dividido por 2, que dá 21. E aí, o total de equipes agora, eu tenho que somar os 3, né? Então, 210 mais 140 mais 21. Isso aqui somado vai dar 371 equipes ou grupos que podem ser formados de acordo com o que o problema vem pedindo. Ok? Espero que tenha ajudado, espero que a nossa aula tenha ajudado vocês a entender as combinações simples e como resolver os problemas que envolvem essa parte da análise combinatória. Tá joia? Se você curtiu, dá um joinha no vídeo, compartilha. Se não estiver inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau.